Ok, começando oficialmente mais um encontro do curso Viver de Segunda Mão, lendo Kocinski Valente. Agradeço a presença de todos, um bom dia a todos. Manter essa formalidade para ficar no registro, sempre importante. Bem, pessoal, então assim, o que que eu vou... É claro que eu vou hoje retomar um pouco o que que a gente já tem discutido, né? E lembrando que hoje a gente se mantém um pouco mais na questão da cronosofia da vítima, que a gente começou na semana passada, mas eu não consegui terminar, mas a gente vai ver ela hoje, para dar seguimento na nossa conversa, né? Então, hoje a gente tem esse encontro, o de hoje, mais o encontro da semana que vem, e aí se dá por encerrado esse curso. Aí, aqui só para lembrar o que que a gente já falou, o que que falaremos hoje, o que que falaremos semana que vem, né? A gente tem conversado sobre literatura e crítica como possibilidade de amplificadora da sensibilidade humana, as relações entre literatura e justiça de transição. Então, também aqui um pouco eu comento e tento comentar a respeito de como é que a literatura entra em justiça de transição e como que a justiça de transição também entra na literatura, né? Principalmente a partir do romance Rosso nella notte bianca, que é o romance que abre o meu projeto de pesquisa, para depois dialogar com outras obras. Aí, na semana passada, nós vimos a questão do perdão e da culpa, tanto em Rosso nella notte bianca, como em Cara, Relato de uma Busca, e começamos com a cronosofia da vítima, a questão do tempo do sobrevivente, né? A partir de pensamento, a partir da questão da culpa. A gente vai rever um pouquinho agora aqui. Hoje, a minha proposta é a continuação da cronosofia da vítima, né? E depois a gente vai discutir um pouco a respeito dessas coprotagonistas, mulheres nesses dois romances, que são as vítimas que realmente sofrem sobre o próprio corpo ações dessas violências, né? Então, eu chamei de Mulheres Sem Tempo as personagens coprotagonistas nesses romances. Ana Rosa Sem Corpo e Nerina Sem Crime, né? Para a gente chegar na semana que vem com principalmente a questão dos novos realismos, que aí quero conversar com vocês, discutir um pouco o jogo de montagem desses romances e como eles conseguem, com novas estratégias narrativas, dar novas visões, possibilidades de novas visões em temas que muitas vezes já é conhecido. Porque aqui é importante notar e é importante lembrar que tanto o Valente quanto o Kocinski não estão apresentando um tema novo. Eles não estão discutindo e muitas vezes nem trazendo dados novos, né? Ali tudo que eles estão trabalhando com materiais que já estão sendo discutidos há muito tempo, como a questão a Comissão da Verdade no Brasil, a questão da Justiça de Transição na Itália, reelaborações de outras obras literárias sobre o mesmo assunto, só que a questão da montagem dessa obra artística nos permite os novos modos de ver e de entender esse tempo, principalmente o tempo da vítima e a questão da justiça de transição. Então, dando sequência, né, recapitulando aqui, né, os nossos dois romances, eu sempre trago a capa deles, e eu achei muito curioso, isso não é proposital, mas essa capa do Kocinski e essa capa do Valente, elas têm um quê de semelhança, né? Essa não é a única capa do livro do Bernardo Kocinski, tem mais outras duas, né? Mas essa particularmente é bastante parecida, lembra muito a capa do Rosso nella notte bianca, né? Então, o que a gente andou vendo esses dias? A gente viu as relações nos dois romances, né? Em Cá, Relato de uma Busca e Rosso nella notte bianca, e a questão das vítimas de violência de Estado em ditaduras e guerras civis. Lembrando que o caso por trás do Rosso nella notte bianca é a Guerra Civil Italiana, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando Mussolini é destituído do poder em 43, mas existe a permanência das tropas fascistas e a ocupação, principalmente do norte da Península Itálica, pelas tropas nazistas. E a partir desse momento, nessas cidades, principalmente do norte, você começa esses pequenos conflitos entre a população civil, que acaba sendo aquela que vai ser mais atingida pelas decisões do governo italiano no momento em que destitui Mussolini e depois assina um armistício,
sem dizer nada, para o então aliado, a Alemanha e o Japão, né? Então, isso acaba eclodindo acaba dando início, o estopim de uma guerra civil na Península Itálica, que vai durar até 25 de abril de 1945. Passa um pouco em algumas cidades, alguns grupos demoram mais para entregar as armas, mas o marco temporal, né, a festa da liberação é 25 de abril de 45, que é a tomada da cidade de Milão pelos partidianos, pelos resistentes, né? E depois a questão, o que a gente viu? E, é claro, lembrando que a obra do Bernardo Kucinski, Relato de uma Busca, conta a história de um pai que vai procurar a filha desaparecida durante a ditadura militar brasileira. E nessa busca, ele vai descobrindo ele mesmo e vai descobrindo a própria filha. E aí a gente tem visto um pouco essa relação, sempre sobre essa visão da vítima de violência de Estado. Lembrando que, nesses dois casos, os protagonistas não são aqueles que são atingidos diretamente sobre o próprio corpo as ações dessas violências de Estado, né? Aí, na semana passada, nós discutimos a questão da base filosófica sobre o perdão, né? Só para relembrar vocês, aí eu falei um pouquinho de como é que vê a questão do perdão a Hannah Arendt, Jacques Derrida e Paul Ricoeur, né? Lembrando que o Paul Ricoeur vai falar muito da questão do enfrentamento das raízes do conflito na ideia de perdão. O meu trabalho, eu acabo trazendo sempre muito mais as visões do Paul Ricoeur. Acabam sendo um pouco mais abrangentes e acabam sendo mais, de algum modo, mais úteis na visão que eu estou tentando estabelecer entre justiça de transição e literatura, né? E aí o Ricoeur traz a questão do perdão difícil, ou seja, aquele que você tem que ir na raiz do problema, mas sempre lembrando, porque o Ricoeur lembra Hannah Arendt e Jacques Derrida, no sentido de que Jacques Derrida vai dizer que o perdão é aquele que toca o imperdoável. Por isso a questão dos crimes que são imprescritíveis, né? Então, assim, ali existiria também uma impossibilidade de perdão. E a Hannah Arendt vai dizer que o perdão não vai resolver muita coisa, mas de qualquer modo ele vai alongar as discussões de reconciliação, que segundo ela é muito importante. E o Paul Ricoeur vai dizer que muitas dessas sociedades que passaram por ditaduras e conflitos como guerra civil acabam tendo que enfrentar a questão do perdão difícil, no sentido de que ele tem que ser diferente daquela ideia da anistia, enquanto um perdão institucional praticamente imposto, que vai lidar quase como uma tentativa imposta de esquecimento, né? Olvidar os crimes e as violações dos direitos humanos. Lembrando que, para os três, a questão do perdão, ela não pode afastar a vítima da falta que ela tem, lembrando que aqui no caso desses dois romances, é uma falta, né? Ulisse, de Rossano Bianca, sente a falta de Nerina, né? A irmã que sofre a violência e depois se suicida, e no caso de K, que é a filha desaparecida. Então, assim, a questão do perdão não pode, em hipótese alguma, ela não afasta a falta da vítima e nem pode afastar também o perpetrador do crime que ele cometeu, da ação cometida, né? Então, eles vão dizer que depois, de algum modo, a justiça tem que ser feita e isso tem que ser pago, de algum modo, por esses perpetradores, né? A questão do perdão ela vai estar num outro nível. E aí, aqui, só para lembrar, né? A K enfrenta a culpa do sobrevivente e a culpa de pai, né? Na busca pela filha desaparecida na ditadura militar. Culpa e desejo impulsionam a busca de K. Lembrando aqui que o Kuczynski joga muito com o processo do Kafka, também por isso K, né? Enquanto protagonista, é o nome do protagonista em todo o romance, não é Kuczynski, é K. E assim ele se refere. E aí, em Rossano Bianca, Ulisse carrega a culpa pelo suicídio da Nerina, como eu já falei, e a questão da falta, e ele vai trazer a questão da falta de julgamento justo após a guerra.
Isso aí eu comentei, se eu não me engano, eu trouxe a citação para vocês no primeiro encontro, que é a questão de que a Nerina comenta que crime de violência sexual não era considerado crime nem crime de guerra, porque o Código Penal usado na justiça de transição daquele período é o Código Penal fascista, e ele não considerava violência sexual como crime, então não poderia nem ser considerado crime de guerra. E aí era apenas considerado ofensa moral da mulher e dos bons costumes. Então a Nerina não é considerada ali naquele momento vítima de violência de Estado, né? Não tem direito à indenização, não tem direito a nada, né? E aí, a outra coisa importante, muito interessante do livro do Stefano Valente, é essa presença fantasmagórica de Nerina no romance, né? Ela é espectral. O que dá partida no romance de Valente, ou seja, o que quebra o silêncio de Ulisses, é a vingança dele contra um fascista, 50 anos depois do fim da guerra. E é a partir dali que Ulisses começa a falar e começa a contar tudo. E Nerina já está morta. E mesmo assim, ele dialoga constantemente com ela no romance. Hoje eu vou trazer lá no final, quando a gente for falar do caso das mulheres, nesses dois romances, tem uma citação bastante interessante, que deixa bem nítido esse diálogo que o Ulisses estabelece com a irmã na noite que antecede a vingança, e depois, quando ele já está preso. E aí, então, hoje a gente tem essa continuação. Vamos tentar aprofundar na questão da cronosofia da vítima. Eu li um pouco mais essa semana para ver se eu consigo ser um pouco mais claro, até porque lembrando que eu, Leonardo, tenho bastante dificuldade com esses temas. Não são temas fáceis de entender, de estudar, e principalmente depois de transformar em algo que a gente consiga visualizar, entender. Principalmente quando a gente trabalha a questão de tempo, né? Eu sempre gosto de lembrar a citação de Santo Agostinho, que ele diz: eu sei o que é o tempo, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu já não sei mais como responder, né? Então, assim, trabalhar com o tempo, para mim, tem bastante esse sentido. Ele é sempre muito difícil dele ser... em italiano é afferrato, é esse sentido de ser pego, de ser preso, de ser compreendido nesse sentido, né? E aí depois, no final de hoje do encontro, se eu conseguir chegar até lá, papel das mulheres como vítimas diretas da violência de Estado e a reflexão sobre justiça de transição, perdão e culpa. Então vamos voltar, pessoal. Aqui é importante lembrar de onde que eu estou tirando essa ideia de cronosofia da vítima. É desse livro do historiador Bevernage, onde ele vai trabalhar história, memória e violência de Estado, tempo e justiça. Então ele se propõe a discutir a questão do tempo. E é também um livro que, de algum modo, incomodou e incomoda muitos historiadores, porque ele traz ali alguns elementos, e ele traz principalmente uma crítica àquilo que é mais caro aos historiadores, que é o tempo, né? E ele vai dizer que, muitas vezes, quando a gente pensa vítimas de violência de Estado, a cronosofia da história ela não seria condizente com a cronosofia da vítima. E é isso que ele vai demonstrar lá, e é isso que ele vai discutir. E aí, isso acaba colocando, de um certo modo, em xeque muitas das práticas das comissões da verdade e da questão da justiça de transição em si. E aí o Bevernage vai dizer que, de repente, não entendemos algo central, que é pensar como a vítima entende o tempo dela. Até porque aqui a questão do tempo, para a gente lembrar, quando termina um período de ditadura ou termina uma guerra civil, os primeiros atos, além da questão da anistia que a gente já discutiu, né, que vai rapidamente aquele ato, que é um importante recurso jurídico, mas ao mesmo tempo é frequentemente usado por perpetradores de violência, por quem estava com o poder durante essa ditadura ou durante a guerra civil, para poder rapidamente amenizar a coisa, mas também para se livrar de crimes de violência, de graves violações de direitos humanos, né? Isso é importante. E então, o trabalho de todos esses, principalmente na questão depois da anistia, muitas vezes o discurso que se escuta é: não, mas isso já é passado, isso é página virada, temos que olhar para o futuro, temos que construir o presente olhando o futuro,
não dá para ficar voltando no passado. Mas o Bernard vai nos atentar e dizer, ó, existe a vítima que não consegue perceber o tempo desse modo. Para ele, essa página virada não existe, né? E aqui a gente vai tentar entender como é que o Bernard tá tentando entender esse tempo da vítima de violência de Estado, né? Aí, então, ele faz essa divisão. Ele traz o tempo da história, segundo ele, muitas vezes se alinha mais aos perpetradores, enquanto o tempo da vítima é o tempo irrevogável, ou seja, é o tempo que você não pode mudar e ele não necessariamente está distante, né? A questão dos traumas do passado assombram constantemente o presente da vítima. Então, o tempo da justiça, Robert Bernard, ele consegue entender que se trataria o tempo da justiça em sentido de cronosofia da justiça, ou seja, como muitas vezes a justiça entende o tempo. Ela trabalharia com o tempo reversível, porque a questão, a partir da lógica da culpa e punição, onde os crimes podem ser anulados ou reparados a partir da condenação ou absolvição. Essa é a visão da justiça. A partir do momento que ela dá a sentença, é como se ela tivesse resolvido algo lá no passado. Muitas vezes, por isso, na justiça, a gente não tem a questão da limitação das provas, muitas vezes até a data do crime, e assim por diante. Porque a ideia é atuar naquele tempo, naquele ato, naquela ação. A questão do tempo da história, por Bernard, seria o tempo irreversível, principalmente na ideia de, ao definir o local dos eventos no tempo, né, ou seja, a história vai trabalhando com a localização do evento no tempo, vai ao mesmo tempo marcando o distanciamento do presente, né? Quanto o tempo da justiça e da história não consideram o tempo da vítima, a vítima muitas vezes acaba relegada a uma posição alocrônica. O conceito de alocronia é muito interessante. Isso eu conheci durante minhas pesquisas, né? E aí eu trouxe aqui para vocês. Esse termo, esse conceito é pego deste livro, O Tempo e o Outro, de Johannes Fabian, que é um antropólogo, né? E que ele vai discutir como é que a antropologia trabalha o tempo, principalmente quando vai analisar o outro, no sentido de uma outra comunidade, uma outra realidade, assim por diante. Então, o alocronismo é a prática na qual se estabelece uma barreira temporal entre nós mesmos e o outro, de modo que o outro é empurrado simbolicamente para um passado distante do nosso presente. Isso dá para ver em muitos discursos em períodos de justiça de transição, que é justamente aquele tipo de discurso que diz, ó, é página virada, ou vai dizer assim, mas o pessoal que foi vítima de violência do Estado também não consegue, eles impedem o caminhar para o futuro, são eles o problema, porque eles não esquecem, e todos têm que esquecer. Às vezes a gente escuta até perpetrador, torturador, dizendo assim, pô, nós já esquecemos, né? Tem que esquecer para poder ir adiante, né? Essa é uma prática de alocronia. Um exemplo muito melhor de alocronia, só para ficar claro para vocês, é quando muitas vezes ou alguém diz assim, olha, um índio usando iPhone. Isso é uma prática de alocronia, porque não existe nada que não coloque este índio temporalmente junto conosco. Mas a partir do momento que eu considero que aquele grupo teoricamente, o que está por trás de uma frase dessa? Por trás de uma frase dessa está dizendo, ó, ele vai ter que passar, ele vai ter que evoluir para chegar até um iPhone. Ao mesmo tempo que muitas vezes a pessoa que pronunciou essa frase, ela também não contribuiu muito para a existência do iPhone. Mas a questão é que eu marco o outro numa distância temporal em relação a mim. Então, a vítima de violência de Estado, muitas vezes, pode e sofre com a questão do alocronismo. E aí, muitas vezes, isso vai se amplificando em relação a algo que muitas vezes a vítima sente. É comum na vítima de violência de Estado o sentimento de culpa. O sentimento de culpa por uma série de motivos. Culpa que pode ser imposta pelas instituições que participaram das graves violações de direitos humanos, casos como anistias feitas e promulgadas enquanto ainda não acabou, por exemplo, o período ditatorial, caso do Brasil. Logo depois, muito velozmente, tentativa das indenizações e liberação do dinheiro. E depois muitos discursos do tipo, não, a gente já até pagou. E aí o sentimento de culpa da vítima de violência de Estado.
né? Sempre existe um modo de trabalhar a vítima de violência de Estado por parte dessas instituições que acabam fomentando a questão da culpa da vítima. Muitas vezes a vítima entra na questão do silêncio, que vai ser importante aqui, que a gente já comentou semana passada, que são os recursos que a vítima muitas vezes encontra também para ir lidando com essa culpa. Nós veremos no final desse encontro hoje o quanto também a culpa está presente em Ana Rosa e em Nerina, irmã do Ulisses, e Ana Rosa, filha de Cá. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário, algum insight, Fiquem à vontade. Achei super legal você ter falado essa questão do K aí, essa relação que você fez com o Kafka. E aí fiquei pensando, né? Poxa, a gente olha ali, eu nunca tinha me tocado disso, né? Parece aquela coisa que aquele conto do Edgar Allan Poe lá, a carta roubada, né? Se você quer esconder alguma coisa de alguém, você deixa isso na cara da pessoa que ela não enxerga. Exatamente, exatamente. Mas muito legal. Era isso. É Ô, exatamente assim, eu também. Pode falar, Júlio. ô Léo, quando a gente escuta muito hoje, né, não por perpetradores, mas cara que defendem essa mentalidade dos perpetradores, Sim, que nem o Bolsonaro falando, né, que quem procura osso é cachorro, sim, nas sim. comissões da Frases desse verdade, né, tipo. É, e também do Mourão, né, que ele disse, né, por que mexer com isso se já estão todos mortos, né? exatamente. Isso é um aspecto claro de anacronismo. Sim, sim. Aspecto claro de anacronismo. É você fazer de um modo não é só um distanciamento ou um não fazer determinada ação. É dizer que aquela ação também está fora do tempo. Perfeito. Como se eu já não tivesse mais o tempo de resolver aquele problema. Então eu não preciso mais nem pensar eu não preciso mais pensar no problema, porque ele está fora do tempo. Então, Né? obrigado. A expressão do Mourão, que essa aí ficou famosa, ela ficou famosa porque foi quando Carlos Fico, que eu já falei para vocês nesses encontros, se vocês não Isso. conhecem o trabalho dele, acompanha, é bastante interessante, que ele está ouvindo as 10.000 horas de gravação do Supremo Tribunal Militar. Ele conseguiu esse acesso e ele está ouvindo tudo, ponto por ponto. E aí, quando aparece, e já apareceu dois casos, de desaparecidos políticos que ainda constavam como desaparecidos, e eles são nominados no Supremo Tribunal Militar, e aí, a partir daquele momento, já sabe-se que não são desaparecidos, que foram realmente assassinados e tiveram os corpos violados, né, escondidos e assim por diante. E aí o Carlos Fico joga para a imprensa quando ele encontra esse tipo de coisa. E essa fala do Mourão é uma resposta a um desses momentos, né? Porque o Carlos Fico afirmou, disse, ó, não, o Supremo Tribunal Militar sabia das torturas. Tá aqui, tá registrado, é documentado, né? E aí a fala mais fácil é essa do, tá, tudo bem, sabia, mas estão todos mortos, então não tem mais muito o que fazer. E, esse é um dos papéis que eu acho que a literatura é fundamental. Não, não tá. Tem que ser pensado, independente do falecimento desses perpetradores. A condenação de um perpetrador de violência de Estado, de um torturador, mesmo pós-morte, ela é importante, ela é simbólica. Ela é importante. E a literatura é um modo de pensar, não do ponto de vista jurídico, e dizer, ó, estamos condenando, mas a literatura é sempre um espaço aberto de discussão que nos permite pensar esse tipo de coisa e nos proteger de frases ou de falas como essa do Mourão e muitas outras. Né? Obrigado. Okay? Imagina. Vamos lá. Então, assim, vamos tentar entender um pouco como é que o Bernage está entendendo a questão do tempo da vítima, né? A questão da irrevogabilidade. Porque muitas vezes, quando a gente fala o passado da vítima é um passado que não passa, a gente pode ter essa sensação como se o passado tivesse uma força própria que fosse conectado nesse presente. Mas aqui a gente começa a entrar num ambiente que pode ser um pouco místico, e o Bernard tem uma estratégia de saída para a gente não entrar na questão mística. Ele vai explicar como que esse passado
o modo que ele vai encontrar para explicar, ou para pensar como que esse passado da vítima é um passado que não passa. Sendo que sim, eu tenho tempo. O tempo passa. Mas que passado é esse que assombra a vítima? Como que ele atua? Né? Mas não é uma força externa que atua sobre a vítima. E aí, o Bevernage encontra nas obras do Derrida a saída para pensar essa questão, que aí ele vai chamar de a presença do presente. Ele não vai trabalhar necessariamente com o passado. O que ele vai dizer? Né? Aí eu vou citar aqui também para me ajudar. Por argumentar que o tempo está fora de ordem, que é uma coisa... Derrida trabalhou muito com a questão do tempo fora de ordem, e eu acho interessante que a primeira... só para vocês lembrarem, quando o Ulisses dá o depoimento, quando começa o depoimento do Ulisses, depois que ele é preso para a polícia, ele diz o seguinte: colocar em ordem as coisas. Eu voltei para colocar em ordem as coisas. O Ulisses está percebendo também esse tempo fora de ordem. Porque o Ulisses está percebendo que o movimento social ali não está em consonância com a ideia de justiça de transição e que os fascistas continuam no poder, foram anistiados, foram indenizados, tem toda a liberdade política dentro do território italiano e assim por diante. Então, é muito curioso como que o Valente constrói essa ideia dentro do Rosso nella Notte Bianca, trazendo um protagonista com um transtorno obsessivo compulsivo grave, que a questão da ordem é uma necessidade, né? A todo momento o Ulisses no romance tem que estar colocando, não pode pisar entre as linhas de um pavimento, não pode, tem que abrir e fechar a porta 3 ou 4 vezes, abrir e fechar a janela não é algo tão simples, acender e apagar a luz tem um número certo de vezes. Então, todo esse protagonista com toda essa carga da questão do transtorno obsessivo compulsivo, chegar no depoimento depois da vingança e dizer, ó, sou eu que voltei para colocar ordem nas coisas. Né? E aí aqui também, Altamir, lembra muito a questão do Ulisses, da Odisseia, que volta Aham, para colocar ordem nas coisas. Né? perfeito. Que o Piotr lembrou muito bem naquele dia. Né? Então, continuando a citação do Bevernage, ele vai dizer, por demonstrar a não contemporaneidade do presente consigo mesmo. Né? Mas aí ele explica. Derrida nos permite refletir sobre a persistência do passado irrevogável sem nos obrigar a atribuir qualquer agência a ele ou concebê-lo como alguma coisa que tenha força para retornar por conta própria. Ou seja, ele está dizendo, não, o passado não retorna, não é um passado que retorna. A questão para ele vai dizer que é o seguinte, em vez de atribuir todos os tipos de poderes místicos ao passado, que é isso que o Bernard não quer fazer, né? Ele não quer entrar numa questão mística do passado, o Derrida explica que se você focar na fragilidade do presente, ou melhor, da presença do presente, o passado assombroso deveria ser visto como algo que nunca foi presente o bastante para subitamente tornar-se ausente. Vou tentar explicar com outras palavras. Aqui acontece o seguinte, o próprio Bevernage vai usar de exemplo a questão do apartheid, e ele vai dizer, durante o apartheid, você tem uma espécie de suspensão do presente, por quê? Porque você tem a necessidade dos próprios, para se colocar em prática algo como o apartheid, você tem que ter a representação constante dele. Né? É a partir de representação. A ditadura militar brasileira é a mesma coisa. É a representação. Em que sentido? É publicar no jornal o que está fazendo, como está fazendo, quanto é importante. Ele tem que se justificando e tem que se construindo no sentido discursivo da coisa. Nessa construção, você também tem os resistentes. E os resistentes também funcionam por representação. Ou seja, no caso do apartheid, os resistentes ou as vítimas tinham que ir construindo discursos e histórias no sentido de combater aquilo que eles entendiam como um problema. E aqui no Brasil a mesma coisa. Os resistentes tentando expor a violência da instituição da ditadura militar e assim por diante.
o que o Derrida está dizendo? Está dizendo que nesse embate você tem um presente que não é exatamente presente. Você tem dúvidas, a coisa paira um pouco no ar. E aí ele está dizendo que esse presente, como ele não era presente suficiente para realmente ser rompido e vencido, seria essa permanência do passado sobre a vítima. Por isso que ele continua. Ele continua porque fica suspenso essa ideia de um presente que não um presente não que difícil de ser compreendido, difícil de ser entendido. E isso vai se acumulando. A saída do Bernard é através da filosofia com Derrida. Então, é isso que ele está dizendo para não entrar numa questão mística, ou seja, não é exatamente você não tem um passado, ele diz assim, não existe um passado que retorna. Você tem as pessoas e esses passados, eles vão, de algum modo, entrando nos discursos e muitas vezes, quando algo que aconteceu no passado ainda não foi resolvido, isso acaba sendo mais marcante. Aí, o que acontece? O Bernard encontra em Derrida a possibilidade de pensar a irrevogabilidade do tempo da vítima. Mas aí aqui essa é a minha proposta. Eu pretendo ensaiar com vocês até a possibilidade da narrativa ficcional permitir imaginar esse passado irrevogável da vítima de violência de Estado. Talvez até um pouco mais claro do que como Derrida apresenta a questão da presença do presente, né? Dessa presença quase fantasmagórica, espectral, que era uma palavra importante para o Derrida. Então, aí o que acontece? Aqui eu também me apoio, claro, no filósofo, mas um filósofo que vai atrás da arte para pensar a questão do tempo, né? Esse livro foi recentemente traduzido do filósofo italiano, se chama Franco Rella, Lineares entre Arte e Filosofia, traduzido pelo André Santurbano e a Patrícia Petrelli, que são professores de italiano aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e são coordenadores do núcleo de estudo do NECLIT, né, do qual esse curso faz parte. Aqui, olha que interessante como é que o Rella vai falar da questão da narrativa e o tempo. Então ele diz, a narrativa, ao tratar-se, segundo Rella, de uma complexa reconfiguração da experiência, a questão do presente, da presença do presente que o Derrida está falando lá, a questão da experiência, em que se dão como próximos eventos distantes, ou seja, essa possibilidade de você pegar eventos próximos e distantes, como a ideia da ferradura, né? Você tem a passagem do tempo, mas você aproxima, a narrativa consegue fazer isso, aproximar esses eventos. É como no vai e vem sinuoso de um rio. As coisas se entrelaçam, desaparecem e retornam, propondo assim os traços de uma experiência temporal diferente, daquela articulada e contida no seio de uma reflexão filosófica ou historiográfica. Então, Urella está me ajudando a dizer, realmente, a narrativa ficcional, ela consegue embaralhar o tempo de um modo que a gente consegue, muitas vezes, perceber a questão da cronosofia da vítima. E é isso que eu estou tentando ler nesses romances. E aí aqui ainda a palavra tentando ela é importante, né? Porque eu estou ensaiando isso, né? Então vamos adiante. Aí aqui eu quero pegar eu vou trazer uma citação do Stefano Valente, lembrando que a tradução é minha, né? Apesar de eu ainda não ter traduzido o livro inteiro, quem sabe um projeto para o futuro. Então, o que acontece? O próprio modo como é construída a narrativa de Rosso nella Notte Bianca, ela já dá para a gente esse incômodo, essa sensação de eu não estou entendendo em que tempo eu estou, quem está vivo, quem está morto, quem está falando com quem. Ele é todo embaralhado. E isso vai dando para a gente essa sensação de incômodo, essa sensação de quase a sensação também da cabeça do Ulisses, né? Esse personagem que sofre muito com a questão do transtorno, sofre muito com a perda da irmã, sofre em não conseguir se adaptar naquela sociedade depois da Guerra Civil, e assim por diante. Então tem essa cena
que ela está logo no começo do livro, um pouquinho antes da vingança. Então, o que ele faz? O Ulisses sobe a montanha para voltar na cidade onde ele morava, no vilarejo, e aí ele, na noite, antes da vingança, antes de preparar a vingança, e ele volta para ver a casa dele. Ele volta para ver o lugar de onde ele tinha saído praticamente 50 anos antes. Porque assim que acaba a guerra e a Nerina se mata, ele e a mãe vão trabalhar numa fábrica têxtil numa cidade. Então ele diz, né, o narrador, cito, chegou a cabana ontem à noite, lá, no claro, a casa queimada. As paredes da cabana estavam enegrecidas pela fumaça, passados já 50 anos, e a vastidão das montanhas. Os anos vividos para lembrá-los não ajudam a recordar o que aquele manto de neve esconde, e procura os vestígios que o permita de reencontrar o homem que foi antes de ir embora. Os anos passados longe daquele lugar não podem ser contados. Então, o próprio narrador também já está trabalhando com a questão temporal do Ulisses e dizendo que você tem esse protagonista que também está perdido no tempo e que tem esse passado, esse passado, enquanto era presente, que está em suspensão, como estava dizendo o Derrida, que não foi resolvido, que não foi exatamente acertado, que não ficou claro as coisas. E aí, lembrando também que o Bernard vai dizer que só existe justiça de transição em sociedades onde justamente a transição não é clara, onde os poderes e as forças de quem estava no poder antes, como, por exemplo, no caso da ditadura militar brasileira, os militares ainda tinham poder no momento de transição. E aí é ali que existe, segundo o Bernard, justiça de transição. É diferente de uma revolução, porque na revolução, se você tem o fim e você dá um basta no poder anterior, você não tem necessidade de negociar com o poder anterior. A partir do momento que você não precisa negociar com o poder anterior, você não tem a questão da justiça de transição. Você simplesmente apaga isso. Mas o Bernard vai deixar claro, olha, justiça de transição só existe em países onde esses conflitos depois eles vão ter que ser negociados. Caso do Brasil, caso da Argentina, caso do apartheid na África do Sul, o caso da Itália depois da Guerra Civil. Os fascistas não desaparecem com o final da Guerra Civil Italiana. Os militares não desaparecem com o final da ditadura militar brasileira. Assim como os militares na Argentina não desaparecem, os militares no Chile, e o pessoal defensor do apartheid não desaparece da África do Sul. São ainda agentes que têm um determinado poder na sociedade, então existe a negociação, a questão da justiça de transição. E para mim é bem marcante essa imagem que o Valente traz, e ele consegue colocar para mim bem nítido o como que também o Ulisses está lidando com esse passado. E aí aqui tem essa imagem que ele ainda vê, 50 anos depois, as paredes queimadas da cabana. Então aquilo está em suspensão, ele continua. Aquilo venceu esses 50 anos. Ele ultrapassou esses 50 anos, exatamente como a dor da vítima, a dor do trauma. Ela supera isso. Ela acompanha a vítima no tempo. Ela não é uma força externa que age sobre a vítima. Essa dor acompanha ela. A vítima volta a fazer as coisas, volta a trabalhar, volta a viver, volta a ser, a ser alguma coisa, e assim por diante, mas não deixa de ser vítima. Vamos adiante, ver aqui o que eu lembrei agora. Aí aqui no K, da onde que eu trago essa questão aonde que eu percebo em K a questão com o tempo da vítima? No caso de K muda um pouco. Por quê? Porque você já tem a questão do tempo da vítima em volta na própria ideia de escrita do autor, porque o autor é a vítima. Então, não apenas o protagonista é vítima, mas o próprio autor também é a vítima do mesmo caso. Então, a própria escrita do romance, e aí é sintomático, e o próprio Kuczynski já falou isso em entrevista, dizendo que ele só vai conseguir escrever sobre a irmã depois que ele já resolveu os problemas com os filhos e com os netos, quando ele tem um tempo. E ele realmente escreve depois dos 75 anos, cara, ele escreve em 2011, né? E o Bernardo Kuczynski hoje está mais ou menos com 85 anos, se eu não me engano. Está bem velhinho, tem desaparecido um pouco das entrevistas. No ano passado ele deu bastante entrevista, tem bastante material.
dele falando disponível na internet. Esse ano já foi muito menos, né? A, então, a própria escrita de K já existe essa questão temporal que traz a questão da cronosofia da vítima. Dentro do romance, quando abre, o romance é aberto por esse... É, é, é fantástico, assim, é forte, que tem esse título, né? A questão das cartas à destinatária inexistente. Aqui é o próprio Bernardo Kucinski falando. Ele abre, o primeiro capítulo do romance é ele, dizendo a experiência dele em relação à irmã. E ele traz a questão das cartas de banco oferecendo cartão de crédito para a irmã, mesmo 30 anos depois da irmã já desaparecida. Então isso daqui tem quase tudo por trás. Tem a questão do desaparecimento, não reconhecimento da morte, essa ausência do corpo, mas a preservação da vida da pessoa, que depois isso vai ser discutido pelo Roberto Espósito, um filósofo italiano, que vai falar a relação do corpo, o corpo e as coisas. Também que traz que dá para a gente trabalhar a questão Nos dois romances, você tem a ausência do corpo, a ausência do corpo da Ana Rosa e a ausência do corpo da Nerina. Elas estão ausentes corporalmente, mas elas estão presentes em termos de pessoa. E aí, quando o Kosinski vai trabalhar a questão da carta à destinatária inexistente, aí ele diz assim, né, eu vou citar: é como se as cartas que vão chegando tivessem a intenção oculta de impedir que sua memória, na nossa memória, descanse. Como se, além de nos haverem negado a terapia do luto, pela supressão do seu corpo morto, o carteiro fosse um de-book. Na língua judaica, é alma insatisfeita que cola em uma pessoa. Sua alma em desassossego, a nos apontar culpas e omissões, como se além da morte desnecessária quisessem estragar a vida necessária, esta que não cessa e que nos demandam nossos filhos e netos. Então, assim, nesse pequeno parágrafo, o Kucinski consegue trabalhar muito bem quase tudo que a gente tem discutido aqui, né? Então, ele traz a questão da culpa, ele traz a questão de como é que a sociedade está lidando com essa desaparecida. Ainda lida. Isso é escrito 30 anos depois do desaparecimento. Essas cartas que ele vai recebendo. E aí, nesse capítulo inicial, ele começa a se questionar, porque ele se pergunta, mas como é que eles têm o endereço daqui? Será que minha irmã que mandou quando eu estava fugindo, entregou para alguém? Ou deu o meu endereço para o banco, para não dar o endereço de onde ela estava escondida? E depois ele vai, na memória, ele vai dizendo, não, mas isso foi 6 anos depois. Eu comprei a casa 6 anos depois que ela já tinha desaparecido. Ela nunca conheceu essa casa. E aí ele questiona, mas foi quando eu dei entrada no espólio? Foi quando isso, quando aquilo? E aí, claro, eu preciso ler para vocês. O final do... Eu acho que eu já até trouxe como citação na aula passada, mas eu não lembro. Mas eu leio rapidamente para vocês. O finalzinho do primeiro capítulo, ele diz o seguinte: o carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura militar. Assim como ignoraram antes dele o separador das cartas e todos no seu entorno. O nome no envelope selado e carimbado, como atestar a autenticidade, será o registro tipográfico não de um lapso ou falha do computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência de seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. São Paulo, 31 de dezembro de 2010. Então, aqui a gente já viu um pouco a questão de como é que eu estou vendo a cronosofia da vítima, tanto no Rosso nella Notte Bianca, quanto no K, Relato de uma Busca. Pessoal, até aqui tudo bem? Algum comentário, algum insight, alguma coisa que vocês queiram falar? Não, acho que está tudo ok. Muito interessante isso, né, que você coloca, dessa vítima que continua viva, né, de algum modo, pela sociedade.
que fica mandando coisa do cartão de crédito, de Cartão de crédito. banco, Principalmente prolonga prolonga, sim, sim, é a isso. permanência viva das pessoas. E isso também, Altamir, era um recurso, isso está no Kuczynski, talvez se você ler, você deve lembrar. É o recurso também da própria ditadura, a manutenção da vida da pessoa com o corpo desaparecido. Uhum. Tem um capítulo do K que ele vai contar o jogo que eles vão enganando o K quando vai buscar. E aí eles falam, não, ela foi vista em Portugal. Aí eles preparam, tem alguém da ditadura em Portugal que manda uma carta com carimbo, e vai alimentando a esperança, vai mantendo esse... E um outro detalhe interessantíssimo do K, que como o pai do Bernardo Kuczynski, o protagonista do romance, ele foi vítima da perseguição nazista na Polônia. Então ele vem para o Brasil depois disso, né? E aí ele comenta no romance, o Bernardo Kuczynski constrói, o Bernardo Kuczynski, autor, constrói no romance, dizendo, ó, até durante a perseguição nazista na Alemanha e durante a Shoah, os corpos eram registrados. Eles devolviam os corpos para as famílias. Não era um sumidouro de pessoa, era registrado, existia o registro. E aí, e aí é apavorante isso no romance, o tamanho dessa violência, não é nem o corpo, ou seja, o Estado elimina o corpo, mas não elimina a pessoa. Desaparece com Cidade, o né, corpo. Leonardo? E a manutenção dessa Uhum. ânsia, dessa Da ansiedade, família. e aí a impossibilidade do luto, a questão da dúvida, do não saber. E aqui tem muito daquela presença, a presença do presente que o Derrida está comentando. Essa suspensão. Eu não entendo bem o que está acontecendo. Ok, vamos adiante então. Um dos insights que me vem, às vezes, eu tenho trabalhado muito com isso, eu trabalhei com a Guerra Civil Italiana no mestrado, agora estou trabalhando com esses temas sensíveis no doutorado, e muitas vezes eu confesso que eu tenho a sensação que depois que eu terminar meu doutorado eu vou querer ficar um pouco distante dessa temática, que para mim ela é bastante forte, né? Então, assim, a gente se debruça nessas leituras, né? E são muitas, aí aqui, claro, estou trazendo as melhores partes, mas a gente se debruça em leituras sobre violência, tortura e assim por diante. E isso vai também, de algum modo, não minando, mas são trabalhos necessários, ao mesmo tempo que são pesados, né? Mas necessários. E aí é por isso que eu também sempre agradeço a possibilidade de estar criando novos ouvintes para esses detalhes, né? E quem está permitindo isso no meu caso, a literatura. Vamos adiante então, pessoal. Vamos ver que horas são aqui. Temos mais 25 minutos. Vai dar para ir adiante. Aqui já dá para a gente entrar, pessoal, na questão de como é que eu estou entendendo a questão das mulheres nesses dois romances, né? Já falei bastante sobre isso durante todo o curso até aqui, né? Ana Rosa sem corpo e Nerina sem crime. E aí aqui a gente vai entrar um pouco na questão de como é que funciona a culpa e o suicídio, tanto em K quanto em Rossonero Notte Bianca. Aí aqui eu quero retomar uma citação da Beatriz Sarlo, a jornalista argentina, que trabalhou também a questão do tempo, e aí ela tem, né, isso aqui eu trouxe lá na primeira aula, eu lembro, e aí eu quero reforçar aqui, né, que aí ela vai dizer, ó, na literatura, o narrador sempre pensa fora da experiência. No original, experiência está em itálico, na obra da autora. Aqui eu não coloquei, mas na obra da autora está em itálico. Como se os humanos pudessem se apoderar do pesadelo e não apenas sofrê-lo. Então, isso aqui para mim fica bastante claro aquilo que o K está fazendo. Não tanto o Stefano Valente, porque o Stefano Valente é um autor mais jovem e ele não viveu diretamente a questão da violência de Estado durante a Guerra Civil. Mas ele vive nessa sociedade em transição, né? No caso de Bernardo Kuczynski, é vítima de violência de Estado, né? Vítima direta. Então, muitas vezes a escrita para Beatriz Sarlo, a escrita literária, a narrativa, ela vê como uma possibilidade de trabalhar o pesadelo, e não apenas a questão do sofrimento a partir do pesadelo, né? Então, aqui, o que acontece?
Pegando em cá, no caso de Ana Rosa, né, que a gente vai conhecendo a Ana Rosa no romance a partir da questão da falta e do desconhecimento que o pai tem. Então, nós também vamos construindo a Ana Rosa igual ao pai, junto com as fotografias, com algumas cartas, algumas lembranças. E o Bernardo Kucinski magistralmente constrói assim o romance, né? Ele pula de um capítulo para outro. Um capítulo é cartas a destinatário inexistente. O próximo é uma carta que ele teria encontrado da irmã para uma amiga e traz essa carta. E depois é o pai olhando as fotografias. E a gente vai construindo a Ana Rosa nesse sentido. Existe um capítulo que é bastante importante que chama A Queda do Ponto. A Queda do Ponto é o narrador imaginando o momento em que, e o ponto ele está chamando de esconderijo, o momento em que o esconderijo é descoberto, o esconderijo do resistente é descoberto, e aí vivia nesse esconderijo a Ana Rosa e o marido, Wilson. E aí o narrador começa a imaginar como que teria sido aquele momento da correria e aquela ansiedade da questão de tirar tudo do esconderijo que possa condenar outras pessoas e levar os documentos que eles estão reunindo para construir e que dá nome a torturadores, a violentadores e assim por diante. Então ele constrói magistralmente essa correria, esse momento. E aí, no finalzinho desse capítulo, e aí aqui é interessante como é que ele joga, e aí por isso que eu retomo a Sarlo, né, como é que ele joga com a questão do trabalhar o sofrimento, o pesadelo, né? Então, no finalzinho desse capítulo, ele traz essa citação aqui, né? Então, eu leio para vocês. O casal pode tentar a sobrevivência para retomar a luta depois, em outras condições, em outros termos, mas não. A última tarefa de ambos é a inserção da pequena cápsula de cianureto no vão entre os dentes. Há tempos firmaram a jura de não deixarem pegar vivos, para não entregar companheiros sobre tortura. As cápsulas de cianureto não estão no manual de conduta, né? Então, assim, o finalzinho está dizendo que a ação das cápsulas de cianureto no vão do dente é uma ação pessoal da Ana Rosa e do marido Wilson. Então, aqui, o narrador já vai dando a ideia, já vai construindo a ideia de que Ana Rosa não é pega. Ela consegue, no momento que ela pega, ela consegue se suicidar. Ela consegue se matar e, desse modo, ela resiste, né? A resistência através do suicídio. Esse é o tipo de suicídio que está vindo no K. E depois também a gente vai ver que aparece no Rossonero nella Notte Bianca. Para mim é bastante impressionante a distância temporal, de algum modo, e a distância geográfica desses dois romances, e o quanto é forte essa questão de pensar a justiça de transição a partir desses dois romances, e o quanto eles se entrelaçam nesse sentido, né? Aí, um livro bastante importante, já fica como indicação de leitura, né? Eu vou trazer para vocês um pouco o caso da Ana Rosa, a questão do desfecho histórico, né? Isso eu tirei desse livro que eu gosto muito, da Eurídice Figueiredo, que é pesquisadora da área de letras do Rio de Janeiro, e ela escreveu esse livro bastante recentemente, de 2017, A Literatura como Arquivo da Ditadura Militar da Ditadura Brasileira. A Eurídice Figueiredo, ela foi vítima de violência de Estado, ela foi exilada, viveu na França no exílio, e depois volta na Anistia de 79. E aí, no final, esse é um livro que, para mim, é bastante emblemático, porque ele é um ensaio sobre literatura que comenta a ditadura militar brasileira, e o final do livro, esse ensaio, traz um relato dela, né? Aí ela se coloca como vítima e constrói o relato dela. Então, ela faz a autobiografia no final, mas antes ela contextualiza com um ensaio literário, trazendo as literaturas. E aí aqui ela faz uma ótima análise do Bernardo Kucinski, né? Que é da onde eu tirei esse trecho, que vai dizer o seguinte, que vai explicar a questão do desfecho histórico da Ana Rosa. Cláudio Guerra foi um delegado que tem ajudou muito também foi um torturador, né? Participou ativamente
de tortura e do desaparecimento de corpos durante a ditadura militar brasileira, mas depois ele se tornou um arrependido e tem dado muito, tem se pronunciado muito, entregando, dizendo as coisas que ele cometeu, os crimes que ele cometeu, dando nome de outros generais, de outros militares que cometeram crimes nesse período. Tem bastante material, ele dando entrevista na internet, tem o livro Memórias de uma Guerra Suja, que é da onde é tirado esse trecho que ele vai falar. Então eu cito aqui só para a gente saber como é que termina, qual que é o desfecho da Ana Rosa, né? Então Cláudio Guerra contou que transportou os corpos dos dois a fim de serem incinerados no forno da usina Cambaíba, no Rio de Janeiro. E aí aqui é o Cláudio Guerra dizendo: a mulher apresentava muitas marcas de mordidas pelo corpo, talvez por ter sido violentada sexualmente. O jovem não tinha as unhas da mão direita. Fica claro a questão da frequência da violência sexual quando a vítima de violência de Estado é mulher. Tanto em K, quanto depois no Rossonero Lotte Bianca. E o caso marcante do Rossonero Lotte Bianca, que o Valente traz, que é a Nerina não ser considerada vítima de violência de Estado, pela violência sexual não ser considerada crime, é forte, mas ela é documentada historicamente. Isso é um fato histórico. Realmente não foi considerado no primeiro momento o crime de violência sexual como crime de guerra, o crime sendo um dos crimes de guerra mais conhecidos e mais praticados pela humanidade. É recorrente em períodos de guerra, em períodos de ditadura, a questão da violência sexual. Porque ela é uma imposição de poder também. Então, o caso da Nerina, né? Aquele foi o desfecho da Ana Rosa, então eu trouxe para vocês primeiro como é que o K, né, vai trabalhar, vai trazer a questão de repente, a possibilidade de um suicídio da Ana Rosa, sabendo que isso é um ato extremo e, ao mesmo tempo, é um ato de resistência. E como é que vai trabalhar, como é que o Stefano Valente vai trabalhar a questão do suicídio da Nerina? Porque a Nerina também, de algum modo, se livra da dor através do suicídio. E aí, aqui eu cito, porque o trecho é bastante bonito. Lembrando que talvez não esteja tão bom, porque a tradução é minha, mas no original é muito bom. Eu cito. Então, no caso da Nerina, o narrador vai dizer, né, aqui é a Nerina falando. É a Nerina contando para o Ulisses o que aconteceu com ela na noite em que o Ulisses está na cabana e que reviu as paredes da cabana queimada. Ou seja, quando a Nerina está dizendo isso, a Nerina já está morta. Quando a Nerina conta isso, no romance, ela já está morta. E aí ela diz o seguinte: e de não me matar antes, Ulisses, diz Nerina, é porque eu tinha o tormento do pecado mortal, o tormento do esquecimento de Deus e de acabar condenado. Mas aquele tormento não foi suficiente, porque o outro tormento era 100 vezes maior, e nada pôde contra o grande tormento. Era Deus quem pedia que eu sofresse assim, Ulisses, e me matar seria como recusar o pedido do Eterno. Mas, no final, aquele sofrimento se tornou demais, e eu não pude resistir, e todo o meu ser se entregou à dor, e a dor fez o resto. Então a Nerina também encontra no suicídio um modo de liberdade, um modo de resistência, um modo, e principalmente o quanto é marcante no romance, a questão de ser logo depois, porque ela faz a denúncia, a Nerina faz a denúncia, sai agora me fugiu o nome, mas sai a sentença, os fascistas são absolvidos, porque não é considerado um crime de guerra, nem um crime. E, detalhe, e a questão da culpa aqui, aonde que está a questão da culpa? A Nerina, no romance, um pouco antes dessa fala, que ela vai explicar o que acontece, por que ela se mata, lembrando que o Ulisses sente essa culpa, é o Ulisses que carrega a culpa do suicídio da irmã. Mas existe também a culpa da Nerina, no sentido de que, no momento em que os fascistas são absolvidos, e durante todo o romance ela vai dizer que ela reconhece os fascistas, porque os fascistas eram muitas vezes do local.
Então ela disse que ela sabia quem eram as pessoas, ela conhecia as famílias desses fascistas que violentaram ela. E aí, o que também traz o suicídio na Nerina é esse sentimento de culpa que ela sente por não conseguir mais, depois da violência e da absolvição dos fascistas, participar e andar dentro daquela sociedade. Não existe mais espaço. Então essa dor, né, ela se multiplica, e aí a saída da Nerina não é outra. Então é logo depois da sentença dela em 45 que ela se mata, e aí Ulisse, junto com a mãe, já saem da cabana logo depois também e vão trabalhar numa fábrica têxtil, numa cidade maior, num centro urbano. Até que tudo bem, alguém quer fazer algum comentário, algum insight, algum problema também? Ô, Léo, gostaria de falar, é muito pungente, né? E aí você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes você se sente machucado por essas coisas, né? É porque, na verdade, né, nós estamos ainda inseridos nisso, né? Até o pescoço, né? De certo modo, né? Todo brasileiro, né? Que não foi, né? Um daqueles protagonistas, ele também acaba sendo vítima disso, né? Sim. Que é uma vivência que está aqui no nosso entorno, né? É muito fantástico, é emocionante até, né? E o poder da literatura de conseguir transmitir isso, né? Que é a questão que a Beatriz Sarlo vai falar, da ideia de superação de testemunho que nós falamos no primeiro encontro. Não a superação do testemunho de que o testemunho não deve existir, o testemunho deve existir, mas nós temos que fazer alguma coisa com ele. Ele não basta. O testemunho não basta. Legal. E pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso. Aqui tem algumas bibliografias, lembrando que quem quiser, quem precisar de bibliografia, entre em contato comigo, pode mandar e-mail, eu respondo, estou disponível. E realmente, imagino que hoje de falar não ficou nada. Eu queria trazer a questão das mulheres. Isso é uma parte da minha tese que está inscrita ainda, e hoje foi bastante importante poder comentar e ter vocês para escutar isso que eu estou falando, foi bastante importante para mim. E aí, como sempre, todo final do curso eu agradeço muito pela atenção de todos vocês, por vocês estarem aqui resistindo bravamente. Muito obrigado. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, eu posso até agora, pessoal, não sei se vocês quiserem, eu posso parar de gravar, talvez vocês fiquem mais à vontade.